E aí, jovens, como os senhores e as senhoras estão? Eu espero que bem. No videozinho de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre monitores, meu camarada. Recentemente eu adquiri um LG Ultra Gear de 240 Hz. Nós vamos falar um pouquinho sobre como é esse 240 Hz e minhas experiências basicamente, né? Como é sair de um monitor de 75 Hz para um de 240. A diferença é tão grande assim quanto falam? E tipo, a fluidez é tão boa assim, para games de FPS é tão bom? E os outros games de campanha também é bom? Nós vamos descobrir tudo isso agora. Então, se liga aí. Para começar, senhores e senhoras, eu vou mostrar alguns takes do monitor para vocês verem um pouco as características dele, né, na verdade, físicas, né? O acabamento, como ele é construído. Vocês estão vendo aí que ele tem as bordas bem finas, né? E assim, a densidade de pixels, apesar de ser um monitor de 27 polegadas Full HD, é muito boa. A LG foi bem competente nesse caso. Ele tem as bordas muito finas, um aproveitamento de tela muito bom e assim, um painel IPS que tem bons ângulos de visão. Então, nesse quesito, eu acho que ele se destaca bastante. Também, na parte de trás, né, tem um acabamento, esse acabamento em vermelho e atrás com as iniciais do Ultra Gear. Infelizmente não tem um RGB, né, para dar mais FPS pra gente, mas dos males o menor. Também as conexões, ele tem dois HDMI 1.4 e o DisplayPort 1.4 também, se eu não me engano. Também tem duas portas USB e tem mais uma USB Supercharger, que eu ainda não descobri para que serve, mas enfim. E ainda tem a sua base, que ela é ajustável, né? Tem um ajuste de altura e tem um leve ajuste de inclinação. Vocês podem estar se perguntando por que eu não estou usando o meu braço articulado nesse monitor. É que é o seguinte, o braço articulado da LG, o F80N, ele não encaixa nesse monitor. Tem que ser um outro tipo de braço, porque esse da LG, ele tem umas protuberâncias nas extremidades que não deixa ele encaixar dentro do monitor para pegar o VESA. O monitor que tem o VESA 100, mas infelizmente, né, o formato do suporte da LG não funciona nele. Então assim, eu preciso de um outro braço para poder colocar nele, mas isso é o de menos. Com a base dele, que tem ajuste de altura e inclinação, eu estou usando ela por enquanto e para mim tá ok. O único porém é que ela aparenta ser um pouco frágil. Se eu mexer demais na mesa, por exemplo, o monitor balança bastante, que é uma coisa que pode incomodar alguns. Para mim não está incomodando tanto, mas futuramente, né, com certeza eu vou colocar um braço compatível com o monitor. Outra coisa também, eu fiz o teste de ghosting e o teste do 240 naquele site do UFO, né? Acredito que muitos de vocês já conhecem, eu vou colocar na tela aí para vocês. E, de fato, ele alcança a taxa de 240 Hz. E na questão do Ghost, eu particularmente não percebi se tinha Ghost. Geralmente jogando você não se dá conta disso. Você tem que prestar bastante atenção para você ver se acha algum tipo de Ghost. Eu particularmente não encontrei nenhum durante as minhas jogatinas. Esse monitor também possui o HDR10. E ele é compatível com o G-Sync e também tem o Adaptive Sync, que é o FreeSync Premium, né? Eu particularmente não usei o HDR, assim, eu usei, mas eu não uso constantemente porque eu não gostei muito. Eu achei que ele deixa as cores um pouco lavadas, com brilho excessivo demais. Talvez alguns ajustes eu consiga resolver isso, mas por enquanto eu deixo o HDR um pouco de lado, né? E o G-Sync está sempre ativado, né? Eu ativo no painel de controle da NVIDIA, e aí ele é compatível com tudo, basicamente. Que para quem não conhece o G-Sync é basicamente para não ter o screen tearing, né? Aquela quebrada da tela da imagem. Quando o FPS está alto demais, ele não tá sincronizado com a frequência do monitor. Basicamente é isso. E o bom do G-Sync é que ele acaba com isso e ele não adiciona input lag no seu game. Então você pode usar aí em games multiplayer, por exemplo, que você não vai ter problema nenhum com isso. Uma coisa que eu vi muita gente falando sobre, com relação a esses monitores de 27 polegadas Full HD, é com relação à densidade de pixels. Muita gente reclama que os pixels são muito visíveis por causa do tamanho da tela. Eu, como já usei monitor de 27 polegadas muito antes, Full HD, eu não percebo isso. Então, para mim, a tela está muito assim, tá com o painel sendo IPS, né? A tela está melhor ainda até do que o monitor que eu usava antes, que era o LG 29 Ultra Wide. Então, assim, se você já usou um monitor de 27 Full HD, você provavelmente não vai sentir diferença alguma com relação à densidade de pixels. Mas uma pessoa que usou, por exemplo, um monitor Quad HD ou 4K, talvez possa se incomodar um pouco
com a densidade de pixels, mas nada assim gritante. A LG, como eu já mencionei, fez um bom trabalho com essa relação com a densidade de pixels, e eu acho que o monitor com tamanho de 27 polegadas é bem agradável. Então, senhores, agora vamos ao que realmente é o foco desse vídeo, né? Qual é a real diferença de sair de um monitor de 75 Hz para um de 240? Nesses últimos dias eu joguei bastante coisa, principalmente FPS, para ter um pouco mais de base para poder falar sobre isso. E assim, o que eu digo é o seguinte: a primeira coisa que você sente é que realmente a diferença de fluidez de 75 para 240 é um abismo absurdo. Quando você ligar o monitor, você já vai perceber isso. Na própria área de trabalho, você já vai perceber o quão mais fluido está o monitor. E eu joguei muito Battlefield 3, né, nesses últimos dias agora, e eu senti realmente que a fluidez ela te dá vantagem em diversos momentos. Ela não te dá vantagem em tudo, mas ela te dá vantagem em diversos momentos. Vou colocar um gameplayzinho aí para vocês verem, porque uma coisa também, né, que é bom falar é que é muito difícil mensurar a experiência de um monitor de alta frequência se você não está vendo ele na sua frente. Se você, por exemplo, está vendo só um vídeo de eu falando, você pode pensar assim: ah, cara, não é tão diferente assim. Mas quando está na sua frente, é outro mundo. Então, assim, eu estou tentando passar aqui o máximo de fidelidade que eu conseguir com relação a isso, porque é muito difícil quantificar para alguém que não está vendo. Mas, assim, acreditem, é uma diferença muito grande de fluidez do 75 para o 240. Acredito que até para o 144 também seja. Então, assim, como eu já comentei no Twitter também, tem vários momentos que você sim leva vantagem por ter um monitor de alta frequência. A impressão que eu tenho é que muitas vezes você consegue ver o inimigo antes que ele possa te ver. Pode parecer estranho, né? Parecendo que você está prevendo o futuro, mas a impressão que eu tenho, que eu tive em determinados momentos, foi essa. A fluidez, assim, ela te ajuda muito, sabe? Ela faz com que seus reflexos sejam melhores, ela faz com que o seu tempo de reação a determinadas situações seja melhor. Então, assim, para games que você tem que precisa ter uma reação muito rápida, principalmente FPS, tipo assim, o monitor brilha muito. Dá para notar a diferença na sua gameplay. A sua gameplay fica assim mais fluida, você joga melhor, querendo ou não, você joga melhor do que com relação a se você tivesse um monitor de 60 Hz ou de 75, por exemplo. Mas é bom deixar bem claro que o monitor não faz milagres. É muito bom, mas não faz milagres. Agora, com relação aos games de campanha, eu não senti tanta diferença assim. Sim, é mais fluido, mas se eu estivesse jogando num monitor, por exemplo, de 75, eu acho que eu não sentiria tanta diferença assim. Mas é bom. Por exemplo, você consegue perceber nos movimentos, nas animações dos personagens, por exemplo, como eu estava jogando The Witcher 3, por exemplo, você consegue perceber que tem mais plasticidade, tem mais fluidez. Mas assim, não é algo que seja tão absurdo comparando com games de FPS, por exemplo, que tem movimentos rápidos, etc. Eu acredito que nos games de FPS é que realmente a alta frequência ela vai te dar uma vantagem maior. Nos games de campanha nem tanto. É bom, é melhor. Mas assim, não é nada surpreendente. Uma outra coisa também que eu gostaria de deixar claro é o seguinte: você não precisa necessariamente alcançar a taxa de 240 Hz para sentir a maior fluidez da tela. Porque existe um mito, né? Eu não sei bem se é um mito, se eu poderia falar que é um mito, mas existe um mito de que você precisa necessariamente alcançar a taxa de frequência do monitor, né, alcançar os FPS suficientes para você poder ter fluidez. De fato, se for possível alcançar a taxa de 240, com certeza vai ser melhor do que, por exemplo, se alcançar uma taxa menor. Mas você não vai deixar de ter fluidez no monitor porque sua taxa de FPS está menor. Você ainda vai ter fluidez, mas tipo assim, você não vai ter 100%, eu acredito, né, que você não vai ter 100% da fluidez se você não alcançar a taxa máxima. Mas ainda assim, mesmo que você tenha uma placa de vídeo mais modesta, que não alcance a taxa tão alta assim nos games que você gosta de jogar, ainda assim você vai ter a vantagem da fluidez. E também as outras features que tem do tempo de resposta, do HDR, etc. Então assim, não deixe de pegar um monitor desse de alta frequência, mesmo que você não tenha uma placa de vídeo tão robusta assim. Você ainda vai ter vantagens com ele. Então, jovens, por fim, vamos falar de valores, que eu sei que é algo que vocês gostam muito também. Eu paguei R$ 1.799 nesse monitor, na Kabum, há uns dias atrás. Eu não sei se ele está em promoção ainda, mas foi o menor preço que eu achei dele. Inclusive, ele é uma recomendação 5 estrelas do PC Build para monitores.
Então assim, eu achei um preço agradável para um monitor de 240 Hz, apesar de ser Full HD. Infelizmente, eu queria um monitor Quad HD na verdade, mas você achar um monitor Quad HD com painel IPS e com frequência muito alta, ele com certeza absoluta vai passar de R$3.000. E assim, já era muito fora do meu orçamento, né? Então, como eu nunca tinha testado um monitor de alta frequência, eu pensei, vou pegar um mais modesto entre aspas, né? De 240, e aí eu posso testar, posso ver como é que é, porque quem sabe no futuro eu possa pegar um com uma resolução mais alta e tal. Então assim, eu não sei se ele está em promoção ainda, provavelmente se não tiver ele vai entrar, porque ele vira e mexe, ele entra em promoção. Então para você que tá afim de pegar um monitor de alta frequência, eu recomendo bastante. Então senhoras e senhores, é isso. Essas foram minhas impressões com o LG Ultra Gear 27 polegadas de 240 Hz. Essa saída minha do 75 para 240, eu acho que foi bem benéfica. Eu acho que meu gameplay, principalmente em FPS, que eu estou voltando a jogar agora, vai melhorar bastante assim com o tempo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida com o monitor, eu peguei ele recentemente, mas se você ainda tiver alguma dúvida, você pode ir lá no Twitter, me mandar uma DM, que a gente troca uma ideia sobre, ok? Então, jovens, ficamos assim. Avaliem, se possível comentem, e eu volto em breve com novidades. Aquele abraço. Fui.